Mas é só para não invadir a mesa, não. Tá bem. Está reaberta a presente sessão. Retomaremos os trabalhos em comissão geral. Eu quero convidar aqui o doutor... Deixa eu botar o piscinês aqui nos olhos, aqui, porque senão a idade já está... O gerente executivo de faturamento da CAE, doutor Reinaldo Raimundo da Fonseca, e o analista de gerente de fiscalização e orientação sanitária da CAE, doutor Felipe Souza Penhalosa, e o vice-presidente do PROCON, Augusto César, para compor a mesa aqui com a gente. Boa tarde a todos e a todas. Pode puxar, pode chegar lá. Depois que o senhor falar, você vai fazer esse primeiro, né? E depois fala o Felipe. Tá certo, Felipe. Penhalosa. Felipe, tá, Penhalosa. Com o Felipe eu já tinha falado, acho que o senhor não tinha falado. Obrigado por vir da nossa atenção, certo? O senhor viu por aí para o assunto nos preocupa. Claro que nós temos um compromisso de governo, mas às vezes quem sabe que acha ou discute ou levanta uma discussão pelo assunto, porque hoje incomoda a população um pouco. É interesse só isso, certo? Senhoras e senhores, muito boa tarde novamente a todos. Eu quero agradecer a presença de todos e todas. Quero dizer da satisfação e convidar, a gente convidou muita gente. Agora, nós sabemos da dificuldade, tem um feriado enforcado aí, fica difícil, às vezes, depois de um feriado, né, juntar as pessoas. Mas o assunto que está em tela, ele é bastante preocupante e abrangente também, e nós vamos, claro que com a presença aqui do vice-presidente do PROCON, com os dois técnicos da CAESB aqui, eu acho que nós vamos chegar a bom termo isso aqui, se Deus quiser. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer de coração a todos que vieram nessa comissão geral, tendo em vista já dessa dificuldade que eu falei de ontem, né, no dia de finados, que contribui sobre a agenda e atividade das pessoas. Muitos cidadãos que nos dias de hoje teriam mais, quer dizer, muita coisa para fazer, criando dificuldade para participar desse evento. Salientamos que o feriado de finados é imprescindível para nós cristãos e que tenhamos nesse momento um específico para reverenciar os nossos entes queridos que partiram para a companhia do Pai Celeste, mesmo porque eles que contribuem para manter acesa a chama que ilumina a nossa jornada no dia a dia. Eles que partiram deixaram sinais e esperança de vida para nós, porque deram um bom exemplo, né? Que Deus os acolha e os abençoe. Bom, minhas senhoras e meus senhores, é notório que o Brasil, mesmo diante do propagado sucesso da política econômica, não consegue atender às necessidades básicas dos seus filhos. Prova é o caos vivido na segurança pública. Nós vimos aí que o referendo popular foi um fiasco. Na saúde, nós temos muita dificuldade de tratar,
de ter uma boa qualidade de saúde. Enfim, as políticas públicas devem ser repensadas, pois não há justificativa para um país que arrecada aproximadamente 38% do PIB em tributos, ou seja, uma das maiores cargas tributárias do planeta, reverta tão mal os recursos arrecadados em benefício da sua gente. A gente paga a promessa de que recebe, e, no entanto, não está vindo em forma de serviço. Poder-se-ia perguntar, o que isso tem a ver com a presidente de comissão geral? Eu vou explicar. 40 milhões de brasileiros, segundo as estatísticas oficiais, vivem abaixo da linha da pobreza. Ou seja, são irmãos nossos que não conseguem sequer garantir alimento regular em suas mesas, portanto, não têm as mínimas condições de atender certas exigências impostas, às vezes, pelo poder público. Trazemos à discussão nessa oportunidade a decisão da Companhia de Saneamento Ambiental de Brasília, a CAESB, empresa essa dirigida pelo nosso amigo e companheiro que não pôde estar presente, mas que nós temos maior respeito, sabemos da sua atuação frente àquela empresa, mas essa empresa, como nós estamos falando, a ação dela é de exigir de milhares de cidadãos brasileiros a substituição de parte do sistema de coleta interna de esgotos em suas residências, sob a alegação que o serviço exigido é um trabalho de educação sanitária e ambiental, e o objetivo também é garantir o conforto do usuário, evitar mau cheiro e impedir o retorno de gases para as residências. Isso foi o que disse, claro, a imprensa, o doutor Felipe. Hoje, né, ele colocou bem claro no Correio Brasiliense, e ele é gerente de fiscalização e orientação sanitária da CAESB. Ao nosso ver, com todo o respeito que nós temos a todo o pessoal da CAESB, especialmente o doutor Felipe, o doutor Reinaldo, que é o outro gerente de faturamento da CAESB, todas as pessoas, essa justificação é um pouco pobre. Quer dizer, os fiscais pegam as suas canetas, os seus bloquetes de notificação e atuação e parte do Código Sanitário do DF, que lhes interessa, e dizem, por exemplo, vamos ao Gama lecionar educação sanitária. Chega à residência de um cidadão e exige: viemos aqui com a importante missão de educá-lo sanitariamente, mas para tanto o senhor terá de quebrar o piso da sua casa, trocar a tubulação e a caixa de esgoto. Pegue essa notificação, é notificado ao cidadão, ela é garantida que em 90 dias, se o serviço não for executado, voltaremos, e no mínimo, para multá-lo, e está no decreto, suspender o fornecimento de água. Outra coisa, a Constituição Federal diz que no seu artigo 5º, inciso 6º, que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ou seja, fica descortês, eu acho que para uma empresa nossa, do governo, estabelecer para o cidadão qual o conforto que ele deve ter em sua residência, ou quais os aromas que ele deve preferir, mesmo porque alguns aromas impedem de vontade ou desejo, ele simplesmente
existem. São filosóficos. E quanto ao retorno dos gases, bem, talvez seja outro assunto a ser debatido em uma reunião não formal, como ora realizamos aqui. Gases é outro assunto. Alega ainda a CAESB que tais exigências são protegidas legalmente pelo Código Sanitário do DF, instituído pela Lei número 5.027 de 66, que foi sancionada pelo presidente Castelo Branco. E realmente o artigo 12, parágrafo 2º da norma diz que constitui obrigação do proprietário do imóvel a execução da instalação domiciliares adequadas de abastecimento de água potável e da remoção de esgotos, cabendo ao ocupante do imóvel zelar pela necessária conservação. Na época em que foi editada, o Brasil vivia sob o jugo da ditadura militar. O DF não dispunha das competências legislativas que lhe foram asseguradas pela Constituição de 88. Tanto que a Lei Digital 2005 de 98, que institui o Código de Edificações do DF, traz no seu artigo 60 que os certificados de conclusão serão expedidos após a apresentação de documentação pertinente da vistoria do imóvel e da verificação da inexistência de exigências. Esse dispositivo fala claramente sobre a emissão de carta de habites, ou seja, nesta mesma lei estão previstas as condições para que um cidadão obtenha a licença para erguer uma edificação e cumpra as exigências quando da liberação da licença para habitar ou empreender outro fim amparado em lei. Nós podemos afirmar que quando o cidadão conquista a licença para construir, não fica qualquer dúvida de que os projetos arquitetônicos atenderam às normas de edificações. E quando ele obtém a carta de habites, significa que tudo que foi comunicado no projeto de arquitetura findou devidamente atendido, inclusive as exigências pertinentes às redes internas de água, de esgoto. Daí, não compreendemos a motivação da CAESB em determinar a realização de serviços pelos proprietários do imóvel, no sentido de substituir as tubulações e caixas de esgoto de milhares de residências do DF. Contrários às exigências mencionadas, nós propusemos 2 projetos na Câmara Legislativa. O primeiro trata-se do projeto de decreto legislativo número 421 de 2005, que propõe a sustação dos efeitos do artigo 52 do decreto de número 20.658 de 99, no qual deixa claro que, caso as exigências da CAESB não sejam atendidas, o cidadão ficará sujeito à suspensão do fornecimento de água. A segunda proposição é o projeto de lei número 1745 de 2005, de nossa autoria, que busca o estabelecimento de regras mais humanas na execução dos serviços exigidos. O nosso projeto de lei, permitam-me a leitura, diz claramente, eu vou ler bem rapidinho o projeto aqui. Os proprietários de imóveis que detenham carta de habites ficam desobrigados do descumprimento da notificação para execução de serviços de reparo ou substituição de tubulação ou aparelho que componha as instalações internas das redes de abastecimento de água e ou coleta de esgotos expedida pela concessionária de serviço público competente. A desobrigação que trata do CAPT é restrita aos proprietários de imóveis cuja renda familiar não ultrapasse a 2 salários mínimos. Para os imóveis que ainda não tenham carta de habites, fica estabelecido o prazo mínimo de 1 ano para o atendimento da notificação, salvo se houver acordo expresso entre a concessionária e o proprietário. No caso de alegação de prejuízo ao meio ambiente, à vizinhança ou a questões de saúde no interesse público, o Poder Executivo, por meio dos órgãos competentes, deverá expedir laudo técnico consubstanciado que deverá ser analisado e convalidado pelo órgão de defesa do meio ambiente. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação,
revoga-se as disposições em contrário, especialmente o artigo 52 do decreto 20.658 de 30 de setembro de 99, bem como os atos decorrentes da sua aplicação. Nós não tiramos da CAERJ o direito de realizar os seus trabalhos, mas, por outro lado, cuidamos de defender os interesses dos cidadãos, tanto na condição de seres humanos, quanto de consumidores. Os serviços exigidos pela companhia custam caro. Os senhores sabem o que é trocar uma caixa de esgoto numa copa, numa cozinha, numa residência, onde demanda preparo psicológico para uma reforma, vocês sabem disso, preparo financeiro, porque não vai se abrir uma vala ali e trocar só os tubos, não, que os tubos até é o de menos. A caixa dela não custa caro, mas não encontra cerâmica da mesma qualidade, mas não encontra na cerâmica, ele tem que comprar outro tipo de cerâmica, porque não dá para fazer um remendo só. Ele tem que quebrar tudo, mexer virar a casa de perna por ar. Os serviços exigidos pela companhia custam, como eu disse para vocês, e não podemos esquecer que também nós vivemos uma crise social sem precedentes, quando a maioria da população mal consegue ganhar dinheiro para comprar alimento. Aliás, ouso ir mais longe, sendo a CAERJ uma empresa estatal, deveria, nós, diante de um consenso, compreender que muitas famílias aqui sobrevivem graças aos programas sociais empreendidos pelo governador Joaquim Roriz. E vocês viram que já ultrapassamos a 70 o número de programas sociais do governo. E Brasília, as pessoas hoje não estão matando macaco a tapa, é por causa dos programas, porque senão o caos era pior. Então, minhas senhoras, meus senhores, o nosso propósito é abrir discussão sobre o problema, de maneira que encontremos uma alternativa menos dispendiosa para o cidadão, mas que ao mesmo tempo atenda aos interesses da CAERJ. Volto a dizer que a água é um bem imprescindível à sobrevivência das espécies, inclusive a nossa. Por isso, penalizar o consumidor com seu corte por questões meramente técnicas é desumano. Ao meu ver, tal medida fere frontalmente o direito à vida, preconizado no artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, expedida pela ONU em 1948. Deus, quando nos legou a terra, o fez para que vivêssemos em harmonia e dela tirássemos o nosso sustento. Não o fez para que os recursos naturais fossem usados como espada contra o nosso direito à vida. Assim, finalizo conclamando a todos para que juntos sejamos capazes de propor uma saída para o impasse, mesmo porque o Estado foi erguido com um bem do cidadão que continue assim. Não permitamos que a ordem se inverta e que o cidadão passe a ser um bem do Estado, pois maior do que o Estado é a nossa competência de mudá-lo. E perguntaram a Jesus Cristo por que os discípulos dele colhia espigas no dia de sábado. E ele deu um exemplo bem claro. Se alguém ler a Escritura, vai ver mais ou menos essas palavras. Ele falou: se um cavalo seu tiver com fome ou com sede, não vai dar de comer ou de beber, tiver caído a colocar, você não vai socorrê-lo. O homem é senhor do sábado. O sábado foi feito para o homem, não o homem do sábado, porque naquele tempo guardava era o sábado, principalmente para os católicos, os cristãos católicos. Eu ouvi um juiz, e eu sou deputado, posso dizer isso de carteirinha, porque
o legado, o mandato que eu tenho, que eu conquistei, me dá o direito de revelar qualquer segredo de alguma pessoa, que sem citar quem é a pessoa, qualquer confissão eu posso dizer. E um juiz disse para nós, semana passada, que ele recebeu a intimação da CAESP para trocar a caixa de esgoto dele. E para isso ele teve que quebrar uma extensão muito grande na casa dele. Ele, embora descontente, embora não estava preparado psicologicamente, mas juiz de direito, brigar, quem sabe como é que faria. Então pegou, achou por bem executar os trabalhos, mas disse a mim, com todas as letras garrafais, que dá a qualquer um cidadão que pedir a ele uma liminar para que não seja executado o trabalho exigido pela empresa nessas condições. Ele, juiz de direito, entende assim. Para isso ele estudou muitos anos e sabe dos direitos das pessoas. Portanto, com todo o respeito que eu tenho à empresa, ao governo do Distrito Federal, ao governador Roriz, e nós somos bancada de apoio, eu peço aqui nessa discussão que achamos um caminho do bom entendimento, um caminho pelo qual possamos trilhar sem, contudo, cerceado o direito. Nós, como pessoa, perante às exigências que hoje são impostas, quer dizer, a lei, precisamos preservar o meio ambiente. Diz respeito à lei e à desobediência civil, eu nunca vou pregar, afinal de contas, eu sou um legislador, mas existem deveres, existem direitos. A cada direito corresponde um dever. Mas nós temos órgãos que protegem também. Temos instâncias que nos ajudam. E aí, cabe-nos. Eu, como parlamentar, jamais ser omisso. E eu vou mais longe ainda. Nós ligamos para todas as administrações regionais. Sensibilizamos a todos os administradores. E todos eles se encarregaram. E, no mínimo, foi desmotivado. Alguma coisa aconteceu para que não mandasse o pessoal para cá. Foi capa de um meio de comunicação hoje a nossa proposta. E muitos meios de comunicação ligaram para a gente. E nós recebemos muitos telefonemas de pessoas agonizantes, insatisfeitas, descontentes, e pedindo a gente que ajude eles a, pelo menos com, sei lá, um prazo ou outra forma quiçá, de resolver o problema. Então são essas considerações iniciais que eu tinha para fazer. Muito obrigado. Bom, quem vai falar? O senhor vai falar primeiro. Mas essa casa aqui é uma casa de leis, mas é uma casa, sobretudo, suprapartidária. Aliás, é partidária, mas, ao mesmo tempo, aglomera todos os partidos. É uma casa política e é uma casa do povo. E aqui o povo, tanto como autoridade, como cidadão, tem direito de vir e de falar. E depois dessas colocações minhas, nós temos que ouvir também os técnicos. E é ele que vai falar com a gente agora, que é o Dr. Felipe de Souza. Ele que vai usar a palavra agora. O senhor quer usar? Pode usar. Pode
Pode falar. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Wilson Lima. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer e parabenizar pela iniciativa de trazer esse tema à discussão num momento tão propício, já que se discute nos meios de comunicação vários aspectos relacionados com saneamento e com saúde pública. Semana passada, houve uma conquista, que não é uma conquista da CAESB, mas uma conquista de toda a população do Distrito Federal, que foi a inauguração do emissário Melchior, e com isso nós atingimos um nível de coleta e de tratamento de esgoto de 100%, um nível que não existe em nenhuma cidade brasileira. O Distrito Federal, nem em uma cidade da América Latina, hoje o Distrito Federal é a única unidade da federação que conta com 100% dos esgotos que são coletados e são tratados. Isso é efetivamente promoção de saúde pública, promoção de bem-estar. Mas não só a questão do esgotamento. Na minha breve carreira na CAESB, eu tive a oportunidade de trabalhar em áreas muito carentes e verificando na linha de frente a implantação de sistemas de abastecimento de água em comunidades muito pobres, onde você não tinha sequer uma perspectiva de renda ou de uma infraestrutura. Pude verificar, inclusive, e é uma região que não era dotada de rede de esgotamento sanitário, nem de abastecimento de água, passava na frente das moradias muito pobres e verificava uma plaquinha em cada moradia com os dizeres: vende-se din-din. E você vê nessas condições o que a pessoa não faz para buscar uma renda, o que uma pessoa desempregada não precisa para ter uma atividade econômica, muitas vezes abrir até mesmo um salão de beleza ou ter alguma renda de subsistência. E eu pude verificar, levando água tratada e água potável nessas comunidades, tive a oportunidade de voltar e ver como muda o padrão de vida e a qualidade de vida das pessoas nessas comunidades. O assunto é propício por uma série de motivos também. A gente vive agora no noticiário, pode ver a questão da febre aftosa, uma questão sanitária animal, e aí alguém pode indagar, mas o que isso tem a ver com o problema que nós estamos discutindo hoje aqui? Na verdade, o que se verifica é que a questão sanitária, de promoção de saúde, ela é multidisciplinar, ela envolve várias áreas, né? E que um simples descuido, como aconteceu, você não ter uma cabeça de gado vacinada, causa um transtorno econômico, não só para o país, mas para aqueles pecuaristas, por exemplo, que têm a sua subsistência garantida com a atividade que eles desenvolvem. Na questão da saúde pública, principalmente em relação ao saneamento, um descuido qualquer, um problema sanitário, pode ocasionar um surto de doenças que são veiculadas pelo esgoto ou pela água contaminada. Há também um outro evento que está sendo noticiado, e que é de conhecimento de todos, a questão da suposta contaminação por benzeno na água do Lago Oeste. O que nós, como poder público, podemos fazer? Esperar sair o resultado e não ter nenhuma ação, ou nos anteciparmos? Nos anteciparmos. A conquista de saneamento é uma conquista de toda a população do Distrito Federal. Mas para que esse sistema funcione, para que o saneamento realmente possa levar qualidade de vida à população
e minimizar os impactos ambientais, é preciso que cada participante desse sistema tenha a sua parcela de contribuição e de responsabilidade. Nós, da CAESB, assumimos a nossa parcela de responsabilidade, fazemos os investimentos que são necessários dentro das determinações de governo. Agora, como se trata de um sistema, esse sistema, no caso específico de esgotamento, pressupõe que deva haver uma entrada e uma saída. Ou seja, existe um ponto no qual esse dejeto, esse esgoto sanitário, é entregue à concessionária. E desse ponto em diante, a concessionária tem uma responsabilidade muito grande perante a comunidade, perante aos órgãos de defesa do meio ambiente, promotoria de defesa do meio ambiente, enfim, a responsabilidade maior é com o cidadão. Coletar esse esgoto, fazer com que esse esgoto chegue à estação, que ele não transborde na rua, que ele não cause nenhum prejuízo a terceiros e que ele seja devolvido à natureza em condições de ser reutilizado num ponto mais ajusante, já que a água é um bem finito, é escasso, e se nós não cuidarmos da água, ela vai ser um bem muito caro no futuro. Eu acho que todos já tiveram a oportunidade de escutar uma frase que, em parte, nos causa bastante preocupação, de que a água é o petróleo do futuro. De qualquer maneira, voltando à questão do nosso sistema de esgotamento e sendo mais pragmático no que isso pode se reverter para nós todos que estamos aqui discutindo o assunto, vale lembrar o seguinte: o sistema de esgotamento, como todo sistema feito pelo homem, ele não tem a sua durabilidade infinita. Nada que o homem constrói é duradouro ou é infinito. Material. Os sistemas necessitam de manutenção. A companhia faz a sua manutenção, realiza as obstruções, substitui a rede onde precisa ser substituída. No entanto, em cada residência, no interior de cada residência, a companhia não pode atuar. O senhor bem mencionou que a atuação dos fiscais, vamos fazer educação sanitária, e eles vão com um bloco de notificação. Agora, a oportunidade de expor o nosso trabalho aqui é muito gratificante. Na verdade, o nosso trabalho ele é voltado primeiramente para a educação, mas não uma educação coercitiva, com um bloco de notificação na mão, impondo custos desnecessários. A companhia ela não visa oferir recurso com a aplicação de multas, ela não vive dessa aplicação de multas, ela se propõe a ser uma companhia modelo, a prestar um serviço de qualidade. É claro que existem deficiências, como em qualquer organização, existem deficiências, e elas devem ser sanadas. O nosso trabalho ele é de suma importância. Eu posso citar alguns exemplos. No caso recente aqui no Distrito Federal da hantavirose, a nossa equipe teve uma atuação fundamental também junto à Secretaria de Saúde, promovendo palestras, promovendo ações, orientando quanto ao uso adequado do sistema de esgoto. Nos locais onde não se dispunha de rede coletora de esgotos, nossos técnicos orientam, fornecem todo o material educativo para que a população e a comunidade possam, num regime de autoconstrução, construir as suas fossas sépticas, enquanto a rede coletora não estiver disponível.
Claro. Quem não se lembra, eu era muito pequeno, mas nasci em Brasília e me lembro que no final dos anos 70 nós tínhamos o problema do Lago Paranoá com mortandade de peixe. Uma vez estampado na manchete de um jornal, uma foto enorme com os dizeres que o lago, perdão, a palavra fedia. Hoje, o Lago Paranoá é despoluído, ele é uma fonte de emprego, porque na orla do lago existem muitas atividades, empreendimentos geradores de emprego, e é também de qualidade de vida. O que precisa ser enfatizado é o seguinte: a nossa ação, quando cada fiscal vai a uma residência, ele não vai com o propósito inicial de aplicar uma sanção ou uma penalidade. Ele vai com o propósito inicial de verificar se as instalações estão funcionando adequadamente, se elas realmente, se a instalação de cada um de nossas casas, nosso comércio ou de um shopping, se realmente o esgoto ali produzido está sendo canalizado para a rede de esgoto e não para outro destino. Eu posso citar casos, por exemplo, muito comuns, de chegar em casa de pessoas idosas, até algumas que moram sós, e os nossos fiscais, ao fazer a verificação do sistema, constatar, inclusive, problemas sérios que afetam a infraestrutura da residência. Porque nós entendemos que não é todo mundo que tem o conhecimento ou mesmo a disposição para fazer esse tipo de vistoria nas instalações. Mas é preciso fazer. É preciso que cada um de nós tenhamos a nossa parcela de responsabilidade, apesar da crise, apesar das dificuldades econômicas que existem. E é pensando nessas dificuldades que o nosso trabalho segue primeiro a linha de orientação e nós vamos até a última instância com uma negociação, entendendo o lado do cliente, abrindo prorrogações de prazos, se for necessários. Existem inúmeras fontes, deixamos um canal disponível para negociação. E o objetivo maior nunca é chegar à multa e muito menos à suspensão do fornecimento. Há que se pensar também de que essa lei ela não vem só tratar das residências unifamiliares. Ela trata da questão também dos postos de combustíveis, dos shopping centers, dos restaurantes, que são grandes consumidores e que podem, de alguma maneira, trazer, por um acidente qualquer, um prejuízo muito grande à comunidade. Nesse sentido, é que existe no texto do decreto essa menção à suspensão do fornecimento, mas que nós entendemos ser uma medida extrema, tão extrema que são contados nos dedos os casos em que elas são adotadas, porque a lógica que está por trás dessa medida é: se há um dano proveniente do uso inadequado do esgoto e não há boa vontade ou a sensibilização para que seja feita a correção desse dano, a única maneira de cessar é cessar o fornecimento. Cessar do fornecimento de água, cessa-se o problema do esgoto até que seja consertado e seja restabelecido o fornecimento. Mas eu quero deixar claro que essa é uma medida extrema e que não é o objetivo da companhia. A companhia eu, no meu entendimento, posso falar isso como cidadão, não como funcionário, empregado da companhia. Ela é um motivo de orgulho para os brasilienses, porque tem se esmerado em fazer
a sua parte, a sua parcela para o desenvolvimento do Distrito Federal. Em relação às residências que dispõem de habite-se, há que se fazer um parêntese. Na verdade, o habite-se não pode ou não deveria ter um caráter perene. Por quê? Porque um habite-se com caráter perene, ele negligencia dois aspectos da realidade, da nossa realidade. Primeiro, é a dinâmica de uma cidade. Uma cidade cresce todo dia. A cada dia chegam pessoas ao Distrito Federal procurando moradia, procurando emprego ou simplesmente para usufruir de um serviço, um hospital público, e necessitam se alojar, ou mesmo o crescimento natural da população. A realidade tão dura econômica mostra o seguinte: quantas e quantas famílias, por não ter oportunidade de sair e ter uma moradia própria, não acabam construindo um cômodo no fundo do lote. É um filho que casa e o pai acaba cedendo um espaço para ele construir e edificar um pouco mais. É uma pessoa que chega, é um cômodo novo que nós fazemos no fundo da casa. Essa dinâmica urbana faz com que a cada momento nós estejamos alterando as características das edificações. Edificações que há 30 anos atrás, ou 45 anos atrás, no início de Brasília, tiveram suas instalações vistoriadas e aprovadas, não podem hoje ser consideradas funcionais em sua plenitude se não passarem por uma nova vistoria. Porque, como eu mencionei, os sistemas e qualquer sistema, qualquer obra construída pelo homem não é perene, não é eterna. E aí nós entramos em questões técnicas, que não é objetivo, mas só a título de ilustração, eu poderia mencionar que uma das reações químicas que ocorrem num sistema de esgotamento gera-se a produção de ácido sulfúrico, que é altamente corrosivo e corrói as próprias caixas de esgoto. Ou seja, com o passar do tempo, é natural que nós tenhamos que fazer um reboco numa caixa, que nós tenhamos que limpar a gordura que se acumula numa caixa e acondicioná-las em saco para ser conduzida para o aterro sanitário. Então, o caráter perene do habite, ele não se justifica. Primeiro, pela questão da manutenção. Em segundo, pela alteração das características dos imóveis com o passar do tempo. Se hoje eu tenho um restaurante num determinado endereço, amanhã esse restaurante vira uma oficina mecânica. Ou vira um restaurante novamente, ou uma farmácia, ou uma padaria. Para cada tipo de comércio, ou uma clínica médica, no qual o tipo de esgoto ali produzido pode ter uma implicação de risco sanitário e biológico significativo. Então, nesse sentido, as edificações também mudam a sua funcionalidade, principalmente as de comércio. Então, dizer que um habite vai ter um caráter perene e que, uma vez obtido o habite, aquela construção vai manter as suas características de funcionalidade por longo tempo, é negligenciar todos esses aspectos que eu mencionei. Então isso é um ponto que nós gostaríamos de levantar nesse projeto de lei a ser considerado, a questão da perenidade do habite. E eu cito um outro exemplo, só saindo um pouco da esfera da companhia, da CAESB, para a gente ilustrar com outros exemplos. Imagine o senhor, deputado, uma edificação que foi vistoriada pelo Corpo de Bombeiros.
que também tem a competência para fazer essas vistorias. E, passado algum tempo, o síndico de uma determinada edificação tenha negligenciado a manutenção de seus elevadores, ou mesmo tenha negligenciado a manutenção da caldeira, que impõe um sério risco a quem vive lá, de incêndio, de explosão, ou, no caso de elevador, um acidente. O fato de uma edificação ter o habites impediria o corpo de bombeiros de notificar e, num caso extremo, visando a segurança, visando o bem-estar dos ocupantes daquele imóvel, impediria o corpo de bombeiros de realizar a interdição parcial ou total dessa edificação até que o problema fosse sanado? O que os senhores, como os senhores fazem essa leitura, como os senhores interpretam esse problema? É lícito se buscar a correção de um problema? No meu entendimento modesto, é. Agora, é claro, tem que se haver um canal de comunicação com o principal interessado, o morador. É preciso que nós estejamos abertos e possamos compreender as limitações e as necessidades que cada um tem. E, nesse sentido, nós fazemos esse trabalho na companhia, ao concedermos prazo, a dilatarmos os prazos necessários, a analisar caso a caso, né? Inclusive nos casos em que a aplicação de multa, que são poucos os casos, essa aplicação de multa é passível de revisão por uma comissão que revisa essas aplicações e que busca, na verdade, o bom entendimento com o cliente e o funcionamento perfeito do sistema. Do nosso lado, nós gostaríamos de enfatizar o seguinte: se dispor de uma carta de habites não nos dá a segurança futura de que o nosso imóvel vai ser plenamente funcional e que nós não venhamos a ter nenhum problema, porque nós podemos simplesmente negligenciar e deixar de lado a manutenção da nossa casa, deixar de lado toda e qualquer manutenção e deixar que um acidente ou um sinistro ocorra. Não é esse o objetivo. Então, precisamos assumir a nossa parcela, lembrarmos o seguinte, lembrarmos que nós temos estações de tratamento, temos rede coletoras, nós alcançamos uma marca expressiva de coleta e tratamento, mas é preciso que a população usufrua disso e saiba utilizar um sistema de esgotamento. É importante que não haja o lançamento clandestino, que não direcionem esgoto para a rede de águas pluviais, que não direcionem águas pluviais para a rede de esgoto, para que não tenhamos fatos desagradáveis que muitas vezes ocorrem com transbordamento de esgoto. Então, a palavra final que eu gostaria de deixar é o seguinte: o trabalho nosso é um trabalho que tem o lado forte no lado da educação sanitária, a sensibilização para a questão econômica, financeira, o problema que se abate existe, e existe a possibilidade de prorrogação de prazo. E, por último, que o nosso trabalho está mais voltado para que todos se conscientizem da correta utilização do sistema. É uma conquista de todos nós, toda a população de Brasília, que paga seus impostos, que tem a sua contribuição com a CAESB, é que usufruam do sistema. O sistema está aqui para trazer saúde, e a melhor maneira de se promover saúde, se promover a inclusão daqueles que nós sabemos que são excluídos, como o senhor mencionou, mais de 40 milhões abaixo da linha de pobreza, ou seja, quem está abaixo da linha de pobreza, nós consideramos miseráveis. E a melhor maneira de incluí-los é levar serviços públicos, levar o Estado e levar todos os serviços que são oferecidos, quer seja no Lago Sul ou nas regiões mais nobres,
mais favorecidas, levar também aquelas regiões menos favorecidas. Isso é, de fato, a distribuição de renda e de oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade de discutir o assunto. Eu quero agradecer as palavras cuidadosas, cautelosas que o nobre doutor Felipe dirigiu. Eu vi o zelo dele, o cuidado, o carinho que ele teve em dirigir as palavras, mas também contundentes, claro. E ele está aqui para defender uma empresa, mas não só a empresa, também o objetivo e o intuito e o zelo que aquela empresa possa proporcionar. Nós sabemos disso. E não desconhecemos, não somos ignorantes a tal ponto de não enxergarmos isso. Claro que tem que se levar em conta, mas ele também colocou ali do entendimento, do bom entendimento. Eu acho que nós estamos chegando a bom tempo. Eu queria ouvir então agora o doutor Augusto, do PROCON. É só ligar o microfone. O doutor Augusto vai dizer alguma coisa para nós. Nobre deputado Wilson Lima, doutor Reinaldo, doutor Felipe, representantes da CAESB, senhoras e senhores. Inicialmente, eu gostaria de dizer que o PROCON se faz presente também neste oportuno debate e entendemos que a iniciativa do deputado Wilson Lima, ela vem em muito boa hora, né? Nesse momento em que a imprensa vem divulgando, né, a questão, e que a gente vem ouvindo também já vários questionamentos a respeito. A discussão ela tem que se prender em vários aspectos, na verdade. Primeiramente, é muito oportuno que se fale sobre a questão ecológica, né, a preocupação que se tem hoje, né. Tudo que vai se fazer hoje, nós temos que ver a questão ecológica, né. Nós temos que nos preocupar para que futuramente, né, nós não inviabilizemos a vida no planeta. Pois bem, essa é uma questão extremamente importante e eu quero até cumprimentar a CAESB aqui pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo, notadamente nessa gestão. Nós acompanhamos e verificamos, né, que a CAESB se faz presente em todo o Distrito Federal. Mas também nós, além da questão ambiental, não podemos desprezar, como muito bem colocou aqui com muita propriedade o deputado Wilson Lima, a questão social, consumidor de baixa renda, né? Aquele que reside fora, né, daquilo que muitos chamam de uma ilha, né? Muitos consideram Brasília uma ilha, né, de prosperidade, de fartura, né, quando se restringe ao Plano Piloto, o Lago, né, Sudoeste, né, outras áreas nobres da capital. Mas nós temos também as outras cidades do Distrito Federal, onde a realidade é bem diferente, notadamente, né, no aspecto social, econômico, financeiro. E essas camadas mais pobres, né, e eu falo, né, no caso do consumidor de baixa renda, que nos diz respeito, né, ela tem dificuldades, né, essa camada considerável da população, ela tem dificuldades, né. Nós sabemos que aqui no Plano Piloto, né, o
consumidor poderá tranquilamente fazer a sua obra, tendo, lógico, os transtornos e tudo mais, né? Mas arcar com custo aí, né? Nas publicações de hoje a gente viu que pode chegar até R$500 sem problemas. Mas nós nos preocupamos, né? Principalmente com esse consumidor de baixa renda. Quanto será que ele dispõe hoje para gastar para fazer um serviço desse? Né? Será que aquilo que for gasto ali não vai prejudicar o orçamento familiar, né? Muitas vezes, né, o sustento da própria família? Então, são duas nuances, né, que nós temos que pensar nesse momento, né? E buscarmos uma solução que ela venha, né, atender a essas duas questões. Temos que atender, buscar. E é oportuno dizer para a gente, nós até abrimos aqui depois, até para sugestões, não é verdade? Buscar sugestões, né? Nós entendemos perfeitamente, sabemos que a CAESB não tem a intenção aqui de multar por multar, nós sabemos que não é nada disso, né? Mas que ela está prestando o serviço, né? Está fazendo a fiscalização, porque é uma atribuição sua e é necessário, não é isso? E nós entendemos perfeitamente e, mais uma vez, cumprimentamos o brilhante trabalho desenvolvido pela CAESB. Mas também não poderemos esquecer da questão social. Então, o PROCON aqui hoje se faz presente, cumprimenta, né, a brilhante iniciativa do nobre deputado Wilson Lima, que é nosso parceiro, né, na defesa do consumidor, né, em tantas batalhas aí, né? Exatamente. Lembrando bem aqui a lei das filas, né, que é de iniciativa do nobre deputado e que hoje o PROCON faz cumprir, né, e que também, como bem colocou o deputado Wilson Lima, né, ela veio a ser copiada por todo o Brasil, né, e aqui nós cumprimos, né, fazemos cumprir a lei em todos os segmentos para que ela foi dirigida. Então, é um parceiro que nós temos, PROCON, né, várias iniciativas, vários projetos, sempre nós estamos recebendo lá propostas do deputado Wilson Lima, né, que ele pede nossas sugestões, né, pede o nosso apoio, né, e da mesma forma nós também temos recebido dele aqui, né, todo o respaldo aqui na defesa do consumidor do Distrito Federal. Então, o PROCON aqui hoje se faz presente na qualidade de defensor do consumidor, né, mas também, né, não fechando os olhos para as preocupações necessárias que a CAESB manifestou. E nos colocamos à disposição para também buscarmos uma melhor solução para esse caso. Muito obrigado. Quero cumprimentar também, embora a ausência do Dr. Aguimar, que o deputado Zé Edmar está presente, queria convidá-lo para fazer parte da mesa. Deputado Zé Edmar. Nós somos meio encrenqueiros mesmo, vamos para cá. O doutor Reinaldo, aliás, o doutor Felipe, colocou que o PROCON, doutor César. O deputado Zé Edmar ajudou-nos a propor esta comissão geral. O deputado Zé Edmar é tido como uma pessoa extremamente lutadora ao lado dos mais necessitados e às vezes incompreendido nas suas gestões, nas suas investidas, mas sempre a população mais humilde, mais carente está com ele, porque ele não mede esforço, nem tamanho, nem
com problemas de todas as dimensões, ele quando garra firme, não solta não. É um pitbull em defesa do povo de Brasília. Não é à toa que tem 4 mandatos nas costas. O doutor, eu só queria fazer um comentário aqui, doutor César, me permita, eu não quero polemizar de maneira alguma, pelo contrário, eu respeito muito. Claro que a empresa, o senhor colocou várias atuações e eu reconheço o trabalho da CAESB. Eu acho que o Brasil inteiro pode medir, juntar o Brasil tudo que não dá às empresas de saneamento, não dá. Pode juntar as empresas tudinho que não dá uma CAESB. Não dá uma CAESB. Mas essa preocupação que nos trouxe a proposta da Comissão Geral, justamente por causa da reclamação de muitos usuários, consumidores, proprietários de imóveis. Na quadra 15 do setor oeste do Gama, eu não sei se é um fato isolado ou se foi de maneira mais arbitrária. A pessoa não teve de muita discussão não. Ou ele fazia, ou eles multavam e as outras reclamações não são diferentes não. Por isso da nossa preocupação, do nosso também zelo. Nós somos eleitos por uma camada bem estabelecida, porque deputado não chega aqui por acaso não. Deputado, para vir para cá, tem que ter voto. E no voto dele, da família, só não adianta não. Tem muitas pessoas que têm que ter convicção. E a gente tem que convencer o eleitor de votar. E aí, aqueles que têm o maior número de votos é que vem para cá. Dentro do colegiado dos 24, de acordo com as coligações, etc e tal. Então, a gente não chega aqui por acaso. Então, a população bate na porta da CAESB, bate na porta do PROCON, bate na porta não sei de onde. Não acha, vem falar com o deputado. O deputado é obrigado a dar uma... Porque, afinal de contas, ele representa o povo. E, como eu disse no início, eu tenho imunidade. E a imunidade no sentido não de abuso do poder, mas de dizer liberdade de expressão, de pensamento e de voto. Ele tem essa liberdade. Então, tudo que o deputado revelar também, aquilo que eu disse no início, ele pode se... Qualquer uma pessoa pode confessar um crime até, ele pode ir a juízo. E não tem ninguém, autoridade desse país, que obriga a gente a dizer quem é que foi que disse o quê. Claro que nós não podemos também fazer uma coisa, a revelia, ou historiar, inventar. Dizer apenas, retratar aquilo que apenas aconteceu. E não, nossa preocupação vem nesse sentido. Então, a pessoa tem lá, por exemplo, teve essa casa, tem o Abis, a casa dele bem isolada, ele disse que não entendeu. Teve que quebrar praticamente a casa toda, porque o piso não encontrava mais da mesma qualidade, as caixas não estavam estragadas, estavam boas, e a CAESB até diz o padrão mais ou menos, que deve ser a qualidade até, não fala da marca, mas fala o tamanho, não estava longe daquilo, e ele tinha um zelo de tirar a gordura de quando em vez lá da caixa. E, no entanto, o fiscal falou, não, aqui é a determinação do decreto tal, e cumpra o senhor, porque senão nós viemos aqui e vamos multá-lo e vamos, etc e tal. Quer dizer, ele se sentiu ameaçado e acabou fazendo, mesmo sem poder aquisitivo por momento. Então, a gente propõe, claro que o projeto de resolução, aliás, o projeto decretativo e o projeto de lei, justamente nesse sentido, mas para buscar um entendimento. Eu acho que necessário se faz, claro que a gente tem a obrigação de permitir a entrada
identificada de qualquer um órgão fiscalizador, colaborador do governo, quando quer entrar numa residência. Então, eu queria só, antes de passar a palavra aqui ao Zé Edmar, dizer que não só esse caso, com vários casos, Sobradinho, da Ilha Norte, foi uma contabilidade geral. Na Ilha Norte, nós tivemos um problema lá, numa quadra lá da Ilha Norte, que chamou a gente não fotografou, não deu ênfase para mídia, tal, essas coisas todas, porque afinal de contas a gente precisa conversar. Mas aqui na Câmara a gente tem como conversar. Na Comissão Geral do Debate, o senhor está recebendo um papel aí, não sei se aí, mas tem o pessoal aí que vai apresentar. E depois a gente vai apresentar alguns pedidos, ou então algumas sugestões, algumas, né? A gente vai apresentar para vocês. Nós demos uma Comissão Geral aqui a semana passada, deu um calhamaço assim de perguntas, de indagações, de sugestões para que aí já tem uma outra lá, já tem lá. Nós vamos recolher essas sugestões. Então, é um modelo, eu acho que democrático, de resolver as coisas, é trazer a discussão. Não é polemizar aquilo que nós falamos, o juiz colocou muito bem, mas que eu acho que nesse não é o caso. E também nós sabemos, aquilo que me permita, perdoe se eu estou redundante, sabendo o interesse da companhia de, claro, de prestar o melhor serviço. Mas a nossa obrigação aqui é também defender o povo no que tange quando reclames deles não são atendidos lá fora. A Câmara aqui é uma caixa de ressonância do povo. E ele vem aqui na esperança de que aqui comece a resolver os problemas. Deputado Edmar. Deputado Wilson Lima, senhoras e senhores aqui presentes, eu apenas queria emprestar o meu apoio a essa iniciativa que, em primeiro momento, ela demonstra claramente a importância da caixa de gordura na construção da sua casa, na edificação da sua casa. E também o próprio usuário, eu vejo aqui que o Correio Brasilense fez com destaque uma página do jornal, e por si só essa iniciativa, que sou coautor, mas que é de iniciativa de Vossa Excelência, ela por si só, ela já cria uma cultura, uma educação na sociedade da importância da caixa de gordura, e ao mesmo tempo chama a atenção da CAELB para que possa processar essa troca ou essa verificação nas residências, sem, contudo, estar emitindo multa nas pessoas que estão aí necessitando trocar a caixa de gordura. Eu só quero emprestar então o meu apoio, parabenizar Vossa Excelência por esse ato, que é mais um ato que, de certo modo, simples, mas muito importante para toda a residência, para toda a sociedade do Distrito Federal. Então eu só queria parabenizar Vossa Excelência por essa iniciativa. Bem, deputado Zé Edmar, o nosso representante da CAED já fez aqui as suas ponderações, a Defesa do Consumidor também já colocou. Nós temos com o pessoal, com as pessoas que estão hoje aqui nesse plenário, os papéis, as sugestões estão anotadas ali. Eu sei que o doutor ali recebeu, eu não sei se é caso de responder agora. Pode responder, pode. Pode responder pessoalmente? Pessoalmente não vai responder esse caso. Depois o senhor vai, estar bom. Então, eu abriria aqui o caso para uma ou duas perguntas, para poder a gente não delongar-se mais delongas. Eu sei que as colocações já foram feitas aí, as sugestões serão recolhidas.
E para... Pois não, o doutor Reinaldo gostaria de dizer aqui umas palavrinhas. Boa tarde para todos os presentes. Só gostaria de dizer o seguinte, é que toda legislação ela é baseada em fundamentos, né, no caso específico da CAESB, leva em consideração também a condição financeira, a condição social dos nossos clientes. Uma outra coisa importante para ser colocada é que quando a CAESB está fazendo essa fiscalização, ela não está só visando única e exclusivamente quem está inadequado. É porque qualquer inadequação, qualquer situação de risco, qualquer ligação não executada corretamente, ela vai implicar diretamente nos custos da prestação do serviço. E como todos sabem, a CAESB ela só pode utilizar a tarifa para que ela tenha os recursos necessários. Primeiro, para a manutenção do serviço, a qualidade do serviço, para os investimentos que são necessários para a expansão do sistema. Então, é tudo em cima da tarifa. Então, se nós temos um custo maior de manutenção das nossas estações, esse custo vai reverter naturalmente em cima da tarifa. Certo? Então, é uma preocupação nossa também, não é além, né, e principalmente a questão ambiental, a questão de saúde, né, dos nossos clientes, também a questão de ter uma tarifa justa, tá? E um custo também adequado aos serviços. Então, essa é a nossa preocupação. E, como foi dito aqui também, as multas, elas variam de uma referência a um limite. Logicamente que nós não vamos penalizar além da capacidade, isso quando é penalizado, além da capacidade de pagamento que a pessoa tem. Certo? Existe essa preocupação na CAESB. Por isso, até o Felipe fez referência que existe uma comissão interna que reavalia, quando aplicada alguma sanção, alguma multa, certo? Que reavalia se ela está sendo aplicada corretamente, se as condições do cliente que foi penalizado, se ele tem condições de ressarcir ou cobrir esses custos. Então, isso há uma preocupação real em cima disso. Tá? Então, e outra coisa que me preocupa é o seguinte, normalmente, isso em Brasília a gente sabe, só tem carta de habites, normalmente quem tem capacidade de conseguir esse habites. A maioria das nossas habitações, ela não tem o habites ainda, principalmente nas regiões de baixa renda. Certo? E a preocupação também da CAESB, inicialmente nessas áreas, é para a educação, para o melhor uso das instalações, certo? E não a penalização e a busca de recursos através de penalização. Não polemizando Vossa Senhoria, doutor Reinaldo, não obstante, nós sabemos que, mesmo sem o habites, há uma autorização prévia. E a CAESB, ela faz as suas exigências antes mesmo de conceder. Quer dizer, o alvará de construção já prevê as condições mínimas necessárias que a empresa precisa para que aquele imóvel seja edificado. Isso nós sabemos que existe. Às vezes a casa de habites é questão só de concluir alguma parte que está faltando, ou, né, e tal, e concretizar o pagamento de algumas outras taxas que ficaram. E hoje nós sabemos que perdeu muito o poder aquisitivo. Antes era bem mais fácil de construir, teria casa de habites. Hoje, às vezes, nem casa de habites, e muito menos de INSS não se consegue tirar, porque tem que pagar. E pagar hoje tem que pedir os custos, pedir o pescoço, pedir o bolso, ver se dá conta. Bem, eu acho produtiva
achei muito bem colocada. Claro que as ponderações dos dois diretores da CAESB, bem como o doutor Augusto César do PROCON, o deputado Jadimar, também coautor, e tem nos ensinado bastante, porque ele é o mais antigo deputado aqui dessa casa. E como eu disse no início, eu até sinto, viu, deputado Jadimar, mas o que tentaram abafar, a imprensa mostrou. Porque aqui era para dar muito mais pessoas. Muitos se comprometeram a mandar muito mais gente aqui, porque muitas pessoas muitas pessoas se comprometeram de vir. Então, a inversão de valores por pressão, às vezes, é diferente da livre, espontânea vontade das pessoas de resolver o problema. Mas não estamos aqui para brigar, nós estamos aqui para... Eu sou base de governo, base de sustentação do governo Maurício, apenas veio à tona esse problema, eu acho que ele é de grande importância. As realizações que já foram feitas e contabilizadas, essas, não tem ninguém que tire o mérito do governo, da CAESB, são conquistas da população, e eu acho que ela está cumprindo o seu papel, mas nós, dentro em breve, vamos enviar aos senhores o estudo, as reclamações e as angústias das pessoas. E gostaria que o senhor levasse daqui essa preocupação nossa, e em cada atitude de algum fiscal que vai às residências olhar, então, às vezes, ver se pode atender ainda com aquela caixa, porque tem gente fazendo a limpeza, ensinando direitinho, e, igual eu disse, mesmo assim, o fiscal não se deu por contemplado. Você queria fazer uma pergunta? Fala, Abraão. É Abraão, senhor? Vê se o microfone está funcionando aqui. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o deputado Wilson Lima, os deputados Jadimar, e na pessoa deles dois eu cumprimento a mesa e a todos que estão aqui presentes. Eu sou morador de Ceilândia e sou presidente de associação, sou presidente da 12ª Zonal do Prona, e várias pessoas têm chegado a mim e têm perguntado, me feito a seguinte pergunta. É sobre a questão do corte, porque às vezes a pessoa fala, eu nunca trazia minha água, nunca trazo luz, e se chegar aqui um fiscal da CAESB e me notificar, me fazer uma notificação para que eu mude, faça essa mudança dentro desse prazo, e caso eu não venha fazer, será se ele vai me multar por isso? E cadê os meus direitos? Será se eu não vou poder procurar o PROCON para entrar com um processo por danos morais? É isso que eu queria deixar essa pergunta para o representante do PROCON, para que eu possa passar para as pessoas que estão chegando a mim e me perguntando, porque eu acho uma injustiça, né? Por mais que não sei se já foi aprovado, mas que o cidadão que paga sua água em dias, né? E eu acho que por não um cumprimento de uma determinação de uma lei, e ele tenha o fornecimento da água da sua residência cortada, eu acho que cabe a ele procurar os seus direitos e procurar ver o que né? Se ele tem indenização ou não tem. Eu sei que eu acho contrário, eu acho um absurdo essa situação do camarada pagar suas contas em dias e depois ter o seu fornecimento cortado de água por não cumprimento de uma lei. Muito obrigado. Bem, o Abraão ele trouxe um linguajar muito simples, mas ele traduziu algumas das preocupações. O doutor o Reinaldo, você quer saber? Como foi dito anteriormente, a suspensão de fornecimento é a última das últimas providências que podem ser tomadas. E ela existe principalmente para aquele que tem condições, está cometendo ou está totalmente irregular, é que se busca essa ação. No caso específico de residências, eu não tenho conhecimento de alguém que já tenha sido suspenso o seu fornecimento porque não cumpriu essa determinação ou essa orientação sobre
a mudança de caixa de esgoto, tá? A caixa de gorduras ou alguma coisa na instalação de esgotos. Por que que não? Porque primeiro a CAES deixa notificado, porque por lei você tem que deixar registrado as ocorrências que estão acontecendo naquele imóvel, tá? Ou posteriormente, claro que numa notificação você alerta para a legislação que rege esse serviço. E dentro da legislação, logicamente, prevê, mas a CAES não se utiliza inicialmente ou contumazmente a suspensão do fornecimento por não atender essa determinação. Suspensão de fornecimento normalmente ocorre quando não há correspondência de pagamento pelo serviço prestado. Mesmo assim, em condições, mesmo assim a CAES não executa se o cliente não permitir que se acesse o hidrômetro. Tá? Ela não invade. Tá? Então, isso é que acontece. Então, nesses casos específicos, a CAESB notifica, dá um prazo, aguarda, comunica de novo, retorna ao imóvel, insiste na regularização da situação, mas dificilmente, mas muito difícil, no caso de residenciais, se suspende o fornecimento por isso. Normalmente, isso é executado em situações, por exemplo, você tem uma residência e lá está funcionando um lava-jato. Você sabe muito bem o que um lava-jato produz de esgotos quando se faz uma limpeza de um carro, que é totalmente diferente do esgoto residencial. E o que mais se vê é a utilização de lava-jatos em residências. Tá? Você sabe o que dá, por exemplo, uma oficina mecânica, a quantidade, né, de esgotos produzidos. Tá? Então, nesses casos específicos, que agridem o meio ambiente, agridem as redes da CAESB, vai bater diretamente nas estações de tratamento, que impactam diretamente nos custos de manutenção dessas redes e das estações. Claro, a CAESB tem que usar o poder de polícia, entre aspas, que é, normalmente, suspender o fornecimento até que se regularize. Bem, no PROCON, o doutor Augusto César. Só para um esclarecimento, aqui já que ele citou o PROCON, eu vou colocar como é que funciona a questão no PROCON. Não tratando especificamente deste caso, já que lá nós não debatemos essa questão, nós estamos iniciando hoje a nossa discussão sobre isso. Então, o PROCON, quando ele é acionado, nós abrimos o que a gente chama lá de uma reclamação, certo? Então, é feita, formalizada essa reclamação, o consumidor vai lá, vai colocar quais são os motivos que o levaram a procurar o PROCON, e é feita uma audiência conciliatória entre o consumidor, né, e, no caso, a empresa que ele está reclamando, onde é tentado um acordo para solucionar a questão. Quando é feito o acordo, nós homologamos, né, e aguardamos o cumprimento. Caso não haja o cumprimento do acordo, ou não haja acordo de nenhuma forma, aquilo vai se transformar num processo administrativo, que vai ser remetido, então, para a assessoria jurídica do PROCON, que poderá sugerir ou não a aplicação de uma multa, certo? Essa multa que nós aplicamos no PROCON, ela varia de R$ 212 a R$ 3 milhões. Então, vai para o nosso jurídico, vai ser analisado se deve ou não ser multado, né? Se cabe a sanção de multa. Então, depois o processo vai lá para a vice-presidência, no caso, que sou eu que ocupo o cargo hoje. Então, nós homologamos ou não aquele parecer que vem do jurídico, certo? Concordando ou não com o parecer e com a multa. É bom que se diga que o PROCON, ele não tem a imposição legal de condenar ninguém
a empresa a pagar a indenização por dano moral, certo? O que nós fazemos lá é tão somente multa administrativa. Então, o PROCON não tem poder de julgar e nem condenar empresa alguma a pagar dano moral, certo? Em alguns casos, nós orientamos o consumidor, né, a procurar a justiça. Na maioria dos casos, juizado especial, né, porque quando a causa for de menor complexidade. Mas o PROCON em si, ele mesmo não tem como multar, como condenar nenhuma empresa a pagamento de indenização por dano moral. Essa é uma imposição legal apenas do judiciário. Então, o objetivo maior era esse esclarecimento, essa gestão da Câmara junto ao problema o caos que tem causado, claro, levando-se em conta que a CAESB tem seus motivos e que com uma boa conversa, quem sabe, se fizermos aqui, aprovarmos aqui um projeto, se necessário for, a gente o fará, mas com uma boa conversa, às vezes vamos resolver alguns prazos também, né, cada caso ser levado em conta. Eu dou por encerrada essa sessão, agradecendo a presença de todos, do doutor Reinaldo, do doutor Felipe, do doutor Augusto César, deputado Zé Dimar, e dos senhores e das senhoras que tanto deslocados das distâncias, das suas residências, dos seus afazeres, e aqui estão presentes. Muito obrigado a todos. Hein?